coisa querida! Professora Adriane Falti chegando com questões aqui da banca FCC a respeito do tema Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Vamos lá comigo para os slides? Vamos lá. Primeira questão ali diz assim, ó. A exemplo do que ocorreu com a Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, segundo disposto na Constituição Federal, um Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos respectivos membros, será equivalente a quê? Vamos revisar isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa. Venha. Ó, um dos temas que cai sempre, aliás, nem importa a banca, é sobre tratados internacionais de direitos humanos. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, os tratados, a gente assume aqui o estatuto dos 2 estados, é a teoria dos 2 estados. Um tratado internacional de direitos humanos, ou ele vai valer como uma emenda à Constituição, ou ele vai ter status de norma supralegal. Não existe outra opção. Um tratado internacional que é aprovado, que é incorporado na nossa ordem jurídica, nunca vai valer como uma lei ordinária. Nunca vai valer como uma lei complementar, ok? Então, qual status que ele pode assumir? Status de emenda à Constituição, ou seja, de uma norma da própria Constituição, ou status de norma supralegal. Senhora, o que é supralegal? A tia vai desenhar aqui, ó. Você bem sabe que tudo na vida tem hierarquia, né, Tetê? Sim ou não? Sempre tem alguém que manda em alguém, que manda em alguém, que não manda em ninguém. Ora, geralmente a gente está nessa parte de baixo. Ora, tudo na vida tem hierarquia, inclusive as normas. Então, dentro da nossa ordem jurídica, dentro do nosso país, existe uma hierarquia das normas. E eu pergunto para você, quem será que está no topo dessa hierarquia? Quem será que manda na coisa toda, que dita as regras? Será que é a lei de improbidade do direito administrativo? Será que é o direito administrativo? Pasme, não é. Quem está aqui no topo, um abraço, ela, maravilhosa, a Constituição Federal. Diva, Beyoncé das normas, Lady Gaga para quem gosta, né? Ela que está aqui no topo dizendo como que a coisa vai funcionar dentro dessa ordem jurídica. Logo abaixo da Constituição, nós temos os chamados atos normativos primários. Esses atos aqui, ó, decorrem diretamente da Constituição. Por exemplo, as leis. Então, a lei de improbidade, lei de licitações, isso tá tudo aqui, ó, dentro dessa caixinha aqui, ó, como ato normativo primário, que decorre e tem que obedecer à Constituição Federal, sob pena de ser o quê? Inconstitucional. Logo abaixo nessa pirâmide, eu tenho os atos normativos secundários. Esses atos aqui, ó, são aqueles que vão regulamentar os primários. Então, eu tenho a Constituição, logo abaixo dela, por exemplo, não só, mas por exemplo, as leis. E eu posso ter aqui, por exemplo, um decreto regulamentar. O presidente expede um decreto regulamentando uma lei. Então, o decreto, o secundário, regulamenta o primário, e o primário vem regulamentar a Constituição Federal. E todo mundo deve cumprir quem? A Constituição Federal e viver lindo e feliz para sempre. Ok até aqui? Maravilha. O que acontece com um Tratado Internacional de Direitos Humanos? Quando o Brasil assina um Tratado Internacional de Direitos Humanos, você sabe comigo que esse tratado, no fim das contas, está falando de quê? De direitos fundamentais, é ou não é? Então eu te pergunto, quando o Brasil vai lá e celebra lá Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, pois estou falando de direitos humanos. Quando eu vou incorporar isso aqui, onde que eu vou colocar?
eu te pergunto, onde você acha que um tema tão relevante desse tem que ficar? Você acha que ele tem que valer tipo como se fosse um aqui? Um aqui? Ou aqui? Pois é. Quando a Constituição foi feita lá em 88, não havia previsão quanto ao status que um tratado internacional de direitos humanos deveria ter. E daí que os tratados, pega essa história, pega esse babado. E daí que quando o Brasil assinava um tratado internacional de direitos humanos, sabe como que ele valia? Como uma lei ordinária. Ordinária. Aí o Supremo olhou para isso e falou assim, não, tá ruim. Tá ruim. Como que pode um tratado internacional de direitos humanos? O Brasil vai lá, se compromete, e daí vem pra cá e vale como uma lei ordinária. Não, tá errado isso aí. E daí o STF, ele deu uma mexidinha nessa hierarquia e falou assim, ó, os tratados internacionais de direitos humanos que forem incorporados, que forem aprovados, vão ter status de norma supralegal. Mas, STF, onde que está escrito supralegal aqui? Ele resolveu, fez assim, ó. Aqui. O status de norma supralegal, ele está aqui, ó, nesse espaço, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Então, uma norma supralegal, ela continua sendo infraconstitucional, porque abaixo da Constituição, mas ela está acima da lei. Eu falo que o status de norma supralegal é tipo purgatório. Não é nem o céu e nem o inferno. Está ali nesse meio termo, certo? Então, status de norma supralegal significa você vale mais que a lei, mas você ainda está abaixo da Constituição. Foi isso que o STF falou. Quando o Congresso olhou para isso, falou assim, arrasou. O Congresso olhou para o STF e falou assim, mandou bem pra caramba. Inclusive, vou fazer uma emenda à Constituição para melhorar isso aí. E permitir que um tratado internacional de direitos humanos ingresse como uma emenda à Constituição. Então, olha que loucura. Os tratados internacionais, então, se aprovados, eles podem ingressar como uma norma supralegal. Então, ou eles vão entrar aqui, ou eles vão entrar aqui. Só que isso só foi possível com a emenda 45 em 2004. Então, olha essa linha do tempo aqui da tia. Constituição 88. Essa possibilidade de um tratado internacional entrar aqui na Constituição como emenda só foi possível em 2004, certo? Logo, todos os tratados... Deixa eu pegar a caneta roxinha. Todos os tratados anteriores a 2004 têm status de quê? De norma supralegal. A partir de 2004 é que os tratados puderam ser incorporados como emenda ou com status de norma supralegal. Vamos exemplificar? Vamos. Pacto de São José da Costa Rica, que foi aprovado em 1900 e coisa aradinha. Qual é o status dele? Supralegal. Supralegal. Aliás, hoje, nós temos apenas 4 tratados internacionais com status de emenda à Constituição, que eu já vou colocar a relação deles ali para você memorizar, tá? Só que vamos lá. Chegou, o Brasil assinou. O presidente foi lá e assinou um tratado internacional de direitos humanos. Vem para cá e faz o quê? Bom, aqui o Congresso vai poder optar pelo rito. Ele vai falar assim, ó, vamos incorporar com status de emenda e para isso ele tem que ser aprovado pelo mesmo quórum das emendas constitucionais. Ou seja, ele vai ter que ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, ou seja, tanto na Câmara quanto no Senado. Tem que ser aprovado em 2 turnos de votação. Isso significa que eu vou ter 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado.
E em todas elas tem que atingir o quórum de 3/5 dos seus membros. Se passar nesse rito aqui, com essas exigências, tem status de emenda. Pode ser que o tratado internacional seja incorporado pelo rito ordinário, ou seja, ele não passe aqui pelo rito das emendas. E nesse caso, ele vai ter status de norma supralegal. Combinado? Tratado Internacional de Direitos Humanos pode ter qual status? De emenda, se for aprovado por esse rito, ou status de norma supralegal, se for aprovado pelo rito ordinário. Ok aqui? Muito bem. Tá. Quais tratados nós temos hoje que tem status de emenda? Vamos colocar aqui, ó. Tratados que equivalem a uma emenda constitucional. Primeiro, eu tenho a Convenção Interamericana das Pessoas com Deficiência. Também é chamado de Convenção de Nova York. Às vezes pode aparecer, né? Convenção de Nova York. É esse aqui, tá? Geralmente, deixa eu te falar um pouquinho na aula de direitos humanos, mas só para você entender. Geralmente, quando eu tenho um tratado internacional, o que os países fazem? Eles têm um tratado que é o principal e eles têm protocolos facultativos, que é tipo um anexo, um adendo. Esses anexos, que são esses protocolos facultativos, os países podem ou não assinar. Então, pode ser que um país assine a convenção principal e não assine o protocolo facultativo, que vai trazer outros direitos, certo? Esses protocolos facultativos equivalem a um novo tratado internacional. Inclusive, tem que passar pela aprovação e tudo mais. O Brasil, então, assinou tanto a convenção quanto o protocolo facultativo, tá? Então, vou colocar a convenção, o protocolo facultativo, que era tipo um plus aqui desse mesmo tratado aqui. Ainda assinou o Tratado de Marrakech. E eu já vi Marrakech escrito de tudo quanto é jeito, tá? Eu vou fazer um Marrakechzão aqui, que é o brasileirão mesmo, que é o que eu já vi na maioria das vezes. Mas já vi de tudo quanto é jeito, isso aqui tá escrito. Vai ficar desse jeito. Esse Tratado de Marrakech, ele também vai falar aqui, mas daquelas pessoas com deficiência visual e outros tipos de dificuldades visuais, tá? Então, é um tratado de proteção aqui também, mas para pessoas com deficiência visual. Tá. E, por fim, eu tenho a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Tá? Então, esses são os 4 tratados internacionais que têm status de emenda atualmente no Brasil. E o resto dos tratados internacionais de direitos humanos, que nós temos um monte. Todos os demais têm status de norma supralegal. Ok? Vou vir para o ladinho aqui. Foi? Tá. Ah, vai fazer o outro, tá certo. Muito bem? Muito bem. Vamos voltar para a questão agora. Olha ali, ó. A exemplo do que ocorreu com a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, segundo disposto na Constituição, um Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado em 2 turnos, em cada caso do Congresso Nacional, por 3/5, será equivalente ao quê? A uma emenda constitucional. Mesmo que você não lembrasse, ó, nenhuma dessas outras pode, hein? Nenhuma das outras pode. O pessoal falando várias formas, né, de se escrever Marrakech aqui, né? Pode ser. Próxima lá. O
O artigo 5º da Constituição elenca um extenso rol de direitos e garantias individuais que, letra A, podem ser suprimidos por emenda constitucional. Eu posso suprimir um direito fundamental, suprimir é acabar, abolir com ele. Abolir um direito fundamental através de uma emenda? Claro que não. Por que não posso? Porque eles são cláusulas pétreas. Vamos lembrar o que é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquele... Essa água tá feia aqui. Cláusula pétrea é aquele núcleo da Constituição que a gente não pode abolir. Abolir é diferente de relativizar. Então, imagine lá o momento incrível da Constituinte. Os caras estão elaborando a Constituição. Visualize isso aqui comigo. Imagina lá, Vini, Ulisses Guimarães, pá, aquele clima bacana, os caras fazendo a Constituição. E o Ulissesão chegou lá para apresentar a Constituição para a galera. Aí ele apresenta todo mundo, ih, que coisa linda, não sei o quê. Alguém levanta a mão lá no fundo. Ulisses olha e fala assim, fala, fera, o que foi? Aí ele, achei bacana, sempre tem esses, né? Achei bacana, achei legal, achei divertido, mas a gente pode mudar? Aí, como assim? Acabamos de fazer, que você já quer mudar? Vai que Deus o livre. Podemos ou não podemos mudar? Aí ele manda assim, pode. Mas como que nós vamos mudar a Constituição? Então, vai ter um processo, um procedimento chamado emenda constitucional, que vai ter um rito específico, que dá para mexer na Constituição. Aí o beleza olha e fala assim, dá para mexer em tudo? Aí eles falam assim, mas você quer mexer no quê? Você quer, tipo, abolir, tirar daqui? Ah, não, tudo não. Existe um grupo de coisas aqui que nós vamos deixar aqui reservadinho que não pode abolir, que é a própria essência da Constituição. Tipo, se tirar aquilo dali não serve para nada, é só jogar fora. Esse núcleo tão importante nós chamamos de cláusula pétrea. É uma cláusula, algo que está escrito na pedra. Entendeu? Por isso cláusula pétrea. O negócio está escrito na pedra. Dá para apagar aquilo que está na pedra? Deus, por exemplo. Deus escreveu os 10 mandamentos lá o quê? Num papelzinho? Na areia? Na areia? Não. Moisés diz o quê? Que estava na pedra. Não é? Porque para ninguém apagar. Então, aquilo que é uma cláusula pétrea é aquilo que está escrito na pedra. É profundo isso aqui? Chega a ser um negócio filosófico. É aquilo que está na pedra, que não pode ser abolido. Logo, os direitos fundamentais, eles são cláusulas pétreas. É aquele núcleo que não pode ser abolido da Constituição. Lembra que ele pode ser relativizado. Então, por exemplo, eu posso ter uma emenda à Constituição tratando de um direito fundamental, que é uma cláusula pétrea? Claro que eu posso, mas eu não posso ter uma emenda à Constituição que seja capaz de abolir aquele direito fundamental. Você entendeu? Que venha para suprimir aquele direito fundamental, tá? Justamente porque são cláusulas pétreas, ok? Muito bem. Podem ser suprimidos por emenda? Não podem. Tem aplicação condicionada à regulamentação infraconstitucional? Negativo. Lembra o que a tia já falou e falo sempre? Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, nem todo direito fundamental está condicionado a uma regulamentação. Alguns podem depender disso? Sim, mas não é uma condição. Tipo, o direito fundamental precisa de lei para isso. Não. Tá. Não excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios constitucionais. É exatamente isso aqui. Então, quando a gente olha para o rol de direitos e garantias individuais, ele não é um rol taxativo. Então, nós temos os direitos fundamentais ali previstos, mas não são só aqueles. Eu posso ter outros. Outros onde? Outros implícitos, outros decorrentes dos princípios, de tratados internacionais e direitos humanos, e por aí vai, tá? Não podem ser restringidos durante o estado de sítio. Podem sim. Deixa eu te contar aqui. O que é o tal do estado de sítio? Não é você estando lá num sítio com a sua família, num momento relaxante. Não. O estado de sítio é uma situação de instabilidade institucional. É quando a gente está numa treta feia. O bicho tá pegando feio no Brasil. Tipo o que, professora? Tipo uma guerra. Então imagine uma invasão alienígena. Aliens. Imagine.
Meu pai pira com Alien. Sabia que meu pai pira com Alien? Meu pai é aquele que assiste Alienígenas do Passado, sabe? Assim, meu pai pira com Alien. Aí esses dias tava um rebuliço aí que tinha Alien e vendo luzinha tudo quanto é lugar, ele lá. A hora que a luzinha aparecer, eu pensei até em comprar uma vez um drone pra sacanear ele, pra falar que era um alien. Mas eu ainda não tive essa coragem, tá? Imagine uma invasão alienígena. Meu Deus do céu. Nesse caso, o Brasil vai decretar estado de sítio. Por quê? Vai ter toque de recolher, vai ter restrição, ninguém vai poder sair falando qualquer coisa. Então, eu posso restringir alguns direitos e garantias fundamentais durante o estado de sítio. Qualquer um? Não. A própria Constituição é que vai dizer quais podem ser restringidos e como isso vai acontecer, tá? Mas é possível a restrição desses direitos durante o estado de sítio, tá? Muito bem. Um abraço, meu pai. Aí aparece Alien e vai falar, eu avisei. Não estão sujeitos ao controle judicial. Claro que sim, né? Claro que sim. Nós sabemos que os direitos fundamentais não são absolutos. Logo, eles podem se submeter a controle do Poder Judiciário, especialmente quando eles estiverem em conflito. Então, eu digo A, eu falo, esse direito é meu. Você fala, não, esse direito é meu. Como que a gente resolve esse conflito? Letra A, no soco. Letra B, se xingando na internet. Letra C, buscando o Poder Judiciário para resolver esse conflito. Diga letra C. Letra C, buscando o Judiciário. Então, o Judiciário, ele é um solucionador de conflitos e ele pode, sim, controlar o exercício dos direitos fundamentais. Maravilha? Questãozinha fofinha, né? Gabarito, letra C. Moleza essa, hein? Uma das características atribuídas aos direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição é que eles não podem ser alterados ou modificados nem mesmo por proposta de emenda constitucional. Tais regras da Constituição são chamadas de, aí lembra lá, cláusulas pétreas. É bem verdade que esse enunciado também é esquisito, né? Porque a gente sabe que eles podem ser alterados, o que eles não podem ser suprimidos. Mas a gente não é tongo nem nada. A gente discute com a banca? Meu amor, não. Então, se vem um negocinho desse simples, desse jeito, a gente marca a cláusula pétrea e é feliz. Mas você sabe que esse enunciado tá meio bugado aqui, não tá bom não. Porque a gente sabe que pode alterar, o que não pode é abolir. Em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, são destinatários das normas constitucionais que dispõem sobre esses direitos quem? E aqui eu amo. Vamos relembrar isso aqui. Cabe nesse cantinho? Cabe nesse cantinho. Eficácia dos direitos fundamentais. Isso aqui é bem simplesinho, mas bem importante. Quando os direitos fundamentais surgiram... Minha água tá aparecendo, Vini? Não, né? Quando os direitos fundamentais surgiram, os direitos de primeira geração, lembra que eles surgiram como uma forma de se defender do Estado, limitar o Estado. Logo, eu posso dizer que a eficácia, os efeitos dos direitos fundamentais, ele se dá numa relação vertical. Não entendeu? Eu desenho. Aqui o Estado. Aqui o particular. Eu e você. Eu e o Estado estamos em pé de igualdade? Claro que não. O que o Estado faz, eu não posso fazer. O Estado tem um poder muito grande de me aplicar sanções, punições. É ele que vai dizer quem está certo, quem está errado numa situação de conflito. Então, o Estado ele tem um poder que está acima de mim. Então, quando eu exerço direitos contra o Estado, nós falamos em eficácia dos direitos fundamentais numa relação vertical. Vertical? Beleza. Entretanto, nós sabemos que os direitos fundamentais, eles também podem ser exigidos numa relação entre particulares. Então, por exemplo, eu posso exigir que uma outra pessoa, que um outro indivíduo respeite os meus direitos fundamentais? Claro que sim. Numa relação privada? Claro. Quer ver um exemplo bem fácil? Relação trabalhista, a própria questão da privacidade.
Não é? Eu posso exigir direitos fundamentais numa relação entre particulares. Quando nós falamos nos efeitos dos direitos fundamentais numa relação entre particulares, nós chamamos isso de eficácia horizontal. Ah, que difícil! O difícil aqui é você lembrar a diferença entre vertical e horizontal, né, Teté? Tem gente que confunde, né? Vertical e horizontal. Então, lembra horizonte, lembra horizontal entre particulares, eficácia vertical entre o Estado e o particular. Só vou acrescentar um pouquinho que não cai com muita frequência, mas pelo vai que Deus o livre, que é a chamada eficácia diagonal. Eficácia diagonal. Imagine, por exemplo, uma relação privada, ou seja, uma relação entre particulares, mas entre particulares que não estão em pé de igualdade. Por exemplo, uma relação de consumo. O fornecedor e o consumidor, eles estão em pé de igualdade? Não, o consumidor ele é uma parte mais vulnerável, mais hipossuficiente nessa relação. Numa relação trabalhista, empregado e empregador, particulares aqui, estão em pé de igualdade? Você pode fazer tudo o que você quiser, falar tudo o que você quiser para o seu chefe, só se você quiser perder o emprego. É ou não é verdade? Vamos ser realistas aqui, né? Conversando bem a real. Então, a gente sabe que numa relação trabalhista, esses dois particulares não estão bem em pé de igualdade. Por isso, parte da doutrina vai falar numa eficácia diagonal, que é essa eficácia de direitos fundamentais entre particulares, mas um particular diferentão, um particular que não está em pé de igualdade, como numa relação horizontal, tá? Não é toda a doutrina que reconhece a eficácia diagonal, mas isso já apareceu alguma vez em prova. Então, aqui eu tenho a eficácia diagonal e aqui eu tenho a eficácia vertical. Bonito? Muito bem. Foi? Vamos para a questão. Em relação à eficácia horizontal, dos direitos fundamentais são destinatários das normas que dispõem sobre esses direitos. Quem? Os particulares. Eficácia horizontal é entre particulares. Considerando a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade e eficácia. Letra A. Todas as normas de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal têm eficácia plena, já que são normas de aplicação imediata, segundo o texto constitucional. Lembra que a tia sempre fala isso? Que, como diria minha mãe, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ora, quando a gente fala de eficácia, eu vou dar uma palhinha de eficácia aqui, que eu não vou me aguentar. Tá. Quando a gente fala de eficácia dos direitos fundamentais, a gente tem que fazer uma distinção. Então, lembra que a Constituição diz, artigo 5º, parágrafo 1º, que é aquilo que a gente não discute. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata, ponto final. Ninguém discute com essa afirmação, ok? Lembra que ter aplicação imediata significa direitos fundamentais não é só para bonito, não é só para inglês ver, isso aqui é para as pessoas poderem usufruir. Só que algumas normas da Constituição a gente consegue usufruir de forma direta e outras a gente não consegue usufruir de forma direta, mas todas a gente tem que usufruir. Umas não dependem de lei ou de uma norma para que a gente possa exercer aquele direito, outras dependem. Mas todas estão lá para que um dia a gente possa usufruir daquele direito fundamental. Então, parte do pressuposto. Direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, mas isso não significa que todos tenham aplicabilidade plena, ok? Isso, então, significa que a gente vai dividir as eficácias em dois grupos. Existem dois tipos de eficácia.
a chamada eficácia jurídica e a chamada eficácia social dos direitos fundamentais. Calma que vai ficar fácil nos exemplos. Não começa a chorar antes da hora. O que é eficácia jurídica? Eficácia jurídica é a capacidade que todas as normas da Constituição, menos o preâmbulo, né? Todas as normas da Constituição têm de servir aqui como um controle de constitucionalidade. Explico. Se eu te perguntar assim, pode vir uma lei, uma norma, abaixo da Constituição, contrariando ela? Pode vir. Pode vir uma lei desdizendo o que está escrito na Constituição? Não pode. Não pode por quê? Porque a Constituição, ela produz um efeito, uma eficácia, chamada de eficácia jurídica, também chamada de eficácia negativa, que diz assim, ei, você que está abaixo de mim, não me contrarie. Não me contrarie por quê? Porque eu sou norma da Constituição, acabou e ponto final. Essa é a ideia de supremacia da Constituição. Então, quando a gente fala não dá para contrariar a Constituição, a gente está falando não dá para contrariar a Constituição porque ela tem uma eficácia chamada de jurídica que, caso alguém contrarie, caso uma norma contrarie a Constituição, essa norma deve ser declarada inconstitucional e afastada da ordem jurídica. Essa eficácia jurídica, ela se dá de forma direta, imediata e vinculante. Vinculante na medida em que ela vincula a atuação do legislativo, do judiciário, do executivo, que não pode contrariar a Constituição. Então, pode uma decisão judicial ser contrária a uma norma da Constituição? Não pode. Uma lei, um ato normativo? Ninguém pode. Então, ela vincula a atuação estatal dizendo assim, ei, pega a Constituição e ela é o modelo, ela é o parâmetro. Ninguém pode contrariá-la. Por isso que essa eficácia é chamada também de eficácia negativa ou ainda de efeito paralisante. Até aqui, ok? Quem tem essa eficácia? Todas as normas da Constituição. Todas elas. Todas. Ok? Tá. Agora, a eficácia social é outra pegada. A eficácia social, também chamada de eficácia positiva, é a capacidade que uma norma da Constituição tem ou não de ser aplicável diretamente a minha e a sua realidade social. Ou seja, é a capacidade que se tem de olhar para a norma da Constituição e falar assim, eu já consigo exercer. Ou seja, o que vai ser analisado aqui é se essa norma da Constituição é ou não autoaplicável. Então, uma norma autoaplicável ou se essa norma não é autoaplicável. De novo, norma autoaplicável é aquela que eu olho para a Constituição e já consigo exercer o direito. Então, por exemplo, quando a Constituição fala assim, que é livre a liberdade de locomoção, eu preciso de uma lei dizendo para mim, é livre a liberdade de locomoção para eu sair me locomovendo? Não. A Constituição já me garantiu, eu já estou andando, entendeu? Já estou fazendo, já estou acontecendo. Direito de reunião. Precisa de uma lei dizendo como é que vai ser o direito de reunião para eu sair me manifestando? Não precisa. Ou seja, ela está na Constituição e ela, de forma direta, já produz efeitos sociais na minha e na sua vida. Ela é uma norma auto-aplicável. Só que a gente tem algumas que não são. Eu já te dei esse exemplo, vou repetir ele. Quando a Constituição diz assim, o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Quando a Constituição diz o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei, ele está criando uma garantia individual. Só que só com aquilo que está na Constituição não me serve para nada. Então tá lá, o Estado vai promover a defesa do consumidor. E o que eu faço com isso aqui? Quando a Constituição fala assim, proteção do mercado de trabalho da mulher.
Estado está lá dizendo, ó, o mercado de trabalho da mulher é meio complicado, a mulher engravida, o povo já quer mandar ela embora, coitada, né? O negócio não está muito fácil para as mulheres, não, a gente tem que dar um jeito de proteger. Mas como? A Constituição fala assim, vamos fazer uns incentivos específicos. Quais, Constituição? A lei vai dizer. Veja que só com o que está na Constituição, eu não consigo exercer na vida real, na prática, na realidade, aquele direito fundamental. Essas normas são chamadas de normas não autoaplicáveis. Aí, um senhor chamado José Afonso da Silva, que nós vamos chamar carinhosamente de Jaz aqui, só para os íntimos, na hora que você pegar bem isso aqui, você pode ter intimidade para chamar ele de Jaz. Ele olhou para essas normas e começou a classificar. Ele olhou para aquelas normas autoaplicáveis e falou assim, vocês não são todas iguais. Ele olhou para um grupo e falou assim, nossa, você é muito autoaplicável. Você é tão coisa querida, tão coisa maravilhosa, que eu vou te chamar de plena. Ele analisou, então, que um grupo de normas constitucionais teria eficácia plena. O que é isso? É aquelas normas que eu consigo exercer, são autoaplicáveis de forma direta, imediatamente. Nasceu na Constituição, já estou exercendo, e mais, elas são integrais. Como assim? É isso mesmo. Ou seja, ela opera efeitos integrais. Ela não permite que nada abaixo da Constituição diminua o seu alcance. Cuidado. Eu posso ter uma lei dispondo sobre uma norma de eficácia plena, mas eu não preciso e ela não pode diminuir aquilo que está dito na Constituição. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Os remédios constitucionais. Então, quando a Constituição fala do habeas corpus, ela fala que a garantia do habeas corpus é proteger a liberdade de locomoção. Quando alguém se achar ameaçado ou sofrer restrição à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, certo? Então, eu tenho dois elementos aqui, duas situações em que eu posso acionar habeas corpus. Ilegalidade ou abuso de poder. Pode vir uma lei regulamentando habeas corpus? Pode. Trazendo regras processuais, procedimentais? Pode. Mas não pode vir uma lei dizendo assim, só cabe habeas corpus se for ilegalidade. Por que não pode? Porque é uma norma de eficácia plena. Ela está ali na Constituição, ela já está valendo. E ninguém pode diminuir o alcance daquilo que está na Constituição. Jaz olhou e chamou de plena. Não é muito criativo, mas o nome é bom. Aí ele olhou um outro grupo e falou assim, você também é autoaplicável, mas você permite que você seja diminuída. Você diz, mas você permite que o seu alcance seja contido. Por isso, ele chamou esse grupo de norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida pega esse bizu. Geralmente, ela tem a seguinte estrutura. Geralmente, não é sempre, geralmente. Salvo nos casos de. É como se a Constituição dissesse assim, é tudo isso aqui, mas às vezes pode ser que não. Tá vendo isso aqui? É isso aqui, mas às vezes não vai ser tudo isso. Quer um exemplo? Eu te dou um exemplo. Quando a Constituição diz assim, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que a Constituição está dizendo? Ela está dizendo assim, ei, você que tem identificação civil, se você for preso e tal, você não vai ter que fazer identificação criminal, tocar o pianinho, bater as chapinhas lá e tal. Mas, se pá, você vai ter que fazer. O que é esse se pá? É se a lei assim determinar, se uma outra norma assim exigir, você vai ter que fazer aquilo que eu estou dizendo que você não precisava. Entendeu? Então, a norma de eficácia contida é aquela que me dá o direito desse tamanho, mas, ao mesmo tempo, ela já permite que o alcance dela seja diminuído, seja contido. Mas ela ainda continua sendo auto-aplicável. Ou seja, eu não preciso de uma lei dizendo que eu posso exercer aquele direito. Eu já consigo. A lei, ela pode vir e dar uma seguradinha no alcance dela. Tá. Grande exemplo, que é o que mais cai em prova. Tipo, 80% das questões cai essa aqui, que é a liberdade profissional. É quando a Constituição diz assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que a Constituição está me dizendo? Está dizendo assim, ei,
chop, chop, bora trabalhar. Quem, cônjuge? Todo mundo, bora trabalhar. Aí, cônjuge, o que eu faço de trabalho? O que você quiser. Siga o seu coração. É livre. Olha que coisa maravilhosa. É a condição de dizer assim, vá atrás dos seus sonhos. Entendeu? Olha que coisa. Nossa, chega a bater no coração. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Maravilha, cônjuge. Mas espera lá. Dependendo da profissão, não é tão livre assim. Dependendo da profissão que você quer realizar, e se tiver lei exigindo alguma coisa, você vai ter que cumprir as exigências daquela lei. É livre, mas se a lei exigir, vai ter que cumprir a lei. Por exemplo, é livre o exercício das profissões, quero ser médico. É livre? Tem que cumprir o que está dizendo na lei. O que está dizendo na lei? Tem que ser rico, mentira. Para fazer medicina hoje em dia não tá fácil, né? Tá, mas o que está na lei? Que você tem que fazer uma faculdade de medicina, tem não sei quantas mil coisas que tem que fazer. Não é assim, sou médico. Não, você vai ter que fazer é que cumprir aquelas exigências previstas na lei. Mas e se não tivesse lei regulamentando a atividade de medicina? Qualquer um podia dizer que é médico. Olha que perigo. Quer um exemplo? Atividade de coaching. É uma atividade não regulamentada. Logo, qualquer um pode dizer que é coaching. E hoje em dia, meu amor, qualquer um diz que é coaching. Vamos combinar. Tem uns fera, tem uns top e tudo mais. Mas tem cada um. Eu falo que é o coach, tem coach de ser feliz, de concurso, de emagrecer, de engordar, de virar maromba, de tudo quanto é coisa, né? Venha ser milionário comigo. Como você ficou milionário? Vendendo cursos de como ser milionário. É uma loucura esse mercado. E cada um cai no que quiser, né? Cada um sabe onde aperta o seu calo. Se eu quiser falar agora, sou coach, pronto, virei coach. É mole isso aí? Por quê? Porque é uma atividade não regulamentada. Agora, se vier uma lei dizendo para ser coach, tem que fazer faculdade do coaching, curso do coaching, dia do coaching, aí vai ter que cumprir essa exigência prevista na lei. Você entendeu? Então, o direito é livre, mas se vier a lei, não fica tão livre assim. Vai ter que exercer, vai ter que cumprir os requisitos da lei. Isso é a norma de eficácia contida. Ela preciso da lei para exercer o direito? Não, mas se ela vier, vou ter que obedecer ela. Ok? E a limitada? O Jaz olhou para um outro grupo de norma e falou assim, ai, que dó, você não é autoaplicável. Só com o que está na conste, não consigo exercer. É bonito e tal, mas não consigo exercer. E ele chamou esse grupo de norma de eficácia limitada. Então, as normas de eficácia limitada são aquelas que têm eficácia jurídica, mas que não têm eficácia social. Então, a gente pode desenhar aqui assim, ó. A plena contida limitada tem eficácia jurídica? Sim, porque todas têm. Todas têm eficácia negativa. Mas qual delas tem eficácia social? Só a plena e só a contida. A norma de eficácia limitada não produz de forma direta efeitos sociais. Por isso que ela precisa de um complemento, ela precisa de uma regulamentação para que eu possa exercer aquele direito ali previsto. Você entendeu até aqui? Muito bem. Para te ajudar a memorizar aqui as características de cada uma dessas normas, eu tenho uma tabelinha que está lá no nosso curso, mas eu vou deixar aqui também para você revisar. Olha aqui, ó. Então, olha lá. Revisa o que a gente viu aqui. As normas de eficácia plena e contida, autoaplicáveis. Como que elas se aplicam? De forma direta, as duas. De forma imediata. Nasceu na conta, já está valendo. Qual a diferença? Uma tem efeitos integrais e a outra pode não ser integral. Porque a contida, lembra, é aquela que permite a redução do seu alcance. E a limitada? Não autoaplicável. Por isso que a gente vai dizer que a aplicabilidade dela é indireta, é mediata. Por isso que vai dizer assim, ela tem efeitos diferidos ou reduzidos. Ok aqui? Muito bem? Tá. Pois eu já vou aprofundando um pouquinho mais esses conceitos. Vamos voltar para a questão? Vamos voltar para a questão. Olha lá.
Cadê você? Cadê você? Tá. Letra A ali, ó. Todas as normas de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal têm eficácia plena, já que são normas de aplicação imediata, segundo o texto da Constituição. Vimos que não, nem todas são plenas, eu posso ter plena, contida ou limitada. Tá. Letra B. Na ausência de norma regulamentadora, de norma constitucional de eficácia contida, poderá ser impetrado habeas data, desde que para assegurar a aplicação de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vem aqui. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa que responda com o coração. Imagine que eu tenho uma norma da Constituição que prevê um direito fundamental para mim, mas ela é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, o Estado me dá o direito, mas sem esse complemento, sem essa lei, eu não consigo exercer. Se eu não tenho a lei, eu estou feliz? Não estou feliz. Por que eu não estou feliz? Porque eu não estou conseguindo exercer aquele direito. Tá lá, eu estou vendo, ai meu Deus, que lindo, mas não posso exercer. E daí o que acontece? Será que eu vou ficar sentada olhando para isso e falando assim, ai, queria tanto que regulamentasse, meu sonho é que regulamentasse, mas não regulamentam. É assim? A Constituição pensou em tudo, Teté, pensou em tudo. Ela olhou e falou assim, com certeza, eu estou trazendo um monte de norma aqui, um monte de direito fundamental que depende de regulamentação. Essa regulamentação, muitas vezes, ela pode ocorrer por atuação do poder público ou ainda por lei. Aí ele pergunta para você, e se a lei não vier? E se o legislativo não legislar? Pode acontecer dos caras lá ser meio enrolado? Tipo o Congresso Nacional da Miguel? Será que o Congresso Nacional da Miguel, prof? Aham. Aí a Constituição falou assim, bom, se nós estivermos diante de uma norma de eficácia limitada, que eu, Constituição, tô dizendo que tem que regulamentar, e os caras começarem, dá nem aí para isso, você, indivíduo, pode se valer de um remédio constitucional, que é o chamado mandado de injunção. Então, o mandado de injunção nada mais é do que um remédio constitucional para suprir quando eu tenho uma ausência de norma regulamentadora. Ou seja, eu tenho uma norma de eficácia limitada, que não foi regulamentada, e ninguém faz nada. Eu posso ir lá e falar assim, preciso judiciário que você me garanta esse direito. Qual remédio que eu vou usar? Mandado de injunção. Quer um exemplo? Bem famosinho e conhecido? Vou te dar um exemplo. Direito de greve no serviço público. O direito de greve no serviço público é um direito previsto na Constituição. Só que está estabelecido como uma norma de eficácia limitada, porque a Constituição garante o direito de greve para os servidores públicos civis, só que fala que vai ser feito nos termos e limites da lei. Aí está lá o servidor, louco de vontade de fazer uma grevinha, e não tem a lei regulamentando. Por que será? Você acha que o Congresso tem interesse que o servidor faça greve, Teteia? Não, né? Por isso que até hoje essa lei não foi feita. Você sabia disso? Até hoje não tem essa lei. Mas, professora do céu, então como é que os servidores podem fazer greve se não tem uma lei e eu preciso da lei para exercer o direito? Porque alguém muito esperto foi lá e fez um mandado de injunção. Então, o mandado de injunção é a ação constitucional cabível quando eu tenho uma lacuna normativa. Quando o legislativo deveria legislar e não o fez para assegurar o efeito social de uma norma de eficácia limitada. Logo, não cabe mandado de injunção em face de uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque eu já consigo exercer ela. Para que eu vou fazer mandado de injunção? Não tem motivo. Não cabe mandado de injunção em face de uma norma de eficácia plena. Por quê? Porque eu já consigo exercer aquele direito. Mandado de injunção é para quando eu tenho uma norma constitucional que não está produzindo efeitos sociais, mas que deveria estar produzindo. E não está sendo feito porque alguém que deveria legislar ainda não legislou. Combinado? Muito bem. Volte lá. Na ausência de norma regulamentadora, de norma constitucional de eficácia contida, poderá ser impetrado habeas data? Ai, que confusão. Vamos corrigir. Então, na ausência de norma regulamentadora, de norma constitucional de eficácia limitada, poderá ser impetrado mandado de injunção. Caracteriza a norma de eficácia limitada
aquela segundo a qual o direito de greve será exercido pelos servidores públicos nos termos e nos limites definidos em lei específica. Eu acabei de dar o exemplo por um acaso, não é? Então, é sim uma norma de eficácia limitada, aquela que assegura o direito de greve para os servidores públicos. Já é essa a nossa alternativa. Aqui com a titia, meu amor. Quando a gente fala em greve, eu tenho dois tipos de greve. Dois tipos de greve? Dois grupos de pessoas que podem exercer greve. Eu tenho o pessoal da iniciativa privada e o pessoal do serviço público. Servidores públicos, certo? A norma constitucional que fala do direito de greve para a iniciativa privada é uma norma de eficácia contida. E você encontra ela lá no artigo 9º da Constituição. Então, o direito de greve para a iniciativa privada é uma norma de eficácia contida. O direito de greve para os servidores públicos, e lembra que eu estou falando aqui de servidores públicos civis, não é? Porque servidor público militar não pode fazer greve, não é isso? Tá. Então, o direito de greve para os servidores públicos civis, ela sim é uma norma de eficácia limitada. Aproveito para relembrar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que os servidores públicos policiais, aqueles da área de segurança pública, mesmo que sejam servidores públicos civis, também não pode fazer greve, tá? Muito bem. Revisado isso, caracteriza a norma programática, aquela segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que é norma programática? Professora, você não falou programática. Vou falar. Don't cry. Ó. As normas de eficácia limitada, elas podem ser de duas espécies. Então, tem a norma de eficácia limitada. Eu tenho duas espécies. As chamadas normas programáticas, ou de princípio programático, e eu tenho as normas de eficácia limitada de princípios institutivos. As normas de eficácia limitada programáticas são aquelas que definem programas. Por isso que toda norma programática é limitada. Então, não existe programática contida, programática plena. Toda norma programática é uma norma de eficácia limitada. E a norma programática, então, ela vai definir um comando. Por isso que, olha essa dica, esse bizu. Corta para 18 aqui. As normas programáticas geralmente aparecem no futuro. O Estado promoverá não sei o que rará, lililiza que zazazá, entendeu? É algo para o futuro, porque a Constituição, lá em 88, pegando o rostinho do Estado e falando assim, você vai olhar para lá. Então, pensa lá no exemplo que eu dei do consumidor. O Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Veja que ele não diz como. Ele jogou essa responsabilidade para um momento no futuro. Ou seja, a obrigação da lei, criar uma lei que seja boa para proteger o consumidor. Você entendeu? Então, ela define um programa, uma conduta que o Estado deve olhar. Quer um outro exemplo? Vou te dar um exemplo. Artigo 3º da Constituição. O artigo 3º, ele vai definir os objetivos da República. Quais são os objetivos? Construir uma sociedade livre, justa, solidária, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando a Constituição diz isso, ela está dizendo assim, Estado, é para lá que a gente tem que olhar. É esse o caminho que a gente tem que seguir. Você entendeu? Isso é uma norma programática, que define um programa, uma conduta-valor. Bom exemplo são os direitos sociais. Não todos, mas os direitos sociais se apresentam como programas para o Estado. Então, quando eu falo no direito à saúde,
O direito à saúde não é assim, direito à saúde, plim, todo mundo saudável, todo mundo feliz. Não. Estado, você tem que se preocupar com a saúde. Como? Leis, políticas públicas, ações, se vira, dá teus pulos. Então, a norma programática, que é uma espécie de norma de eficácia limitada, é essa que apresenta como um comando, geralmente aparece no futuro, que é essa diretriz do Estado, dizendo, ó, vai para lá, vem para cá, faz assim, faz assim. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Aqui eu estou falando daquelas normas constitucionais que prevêem a criação de entes, órgãos. Entes, órgãos. Por exemplo, a Constituição, ela permite a criação de novos estados. Você sabia disso? Através de lei complementar, plebiscito e tudo mais. Mas eu posso criar novos estados. Veja quando a Constituição diz que podem ser criados novos estados, assim, 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 ela não criou o estado, certo? Então, não é uma norma que produziu efeitos diretos. Se não é auto-aplicável, porque não produz efeito direto, é limitado. Só que ela não define um programa, tipo, crie novos estados. O nosso objetivo é criar novos estados. Não, ela permite a criação de entes. Você entendeu? Aí nós chamamos isso de normas de eficácia limitada de princípios institutivos. Maravilha? Volta agora lá. Não tem como errar mais isso aqui, hein, Teté? Caracteriza a norma programática, aquela segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A tia te falou que a liberdade profissional é uma norma de eficácia contida. Se é de eficácia contida, não pode ser o quê? Não pode ser programática. E, na ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos previstos em normas constitucionais de eficácia limitada, poderá ser impetrado mandado de segurança. Mandado de segurança não. É o quê? Mandado de injunção. Maravilha? Segue com a tia. Uma das classificações das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade foi proposta por José Afonso da Silva. Quem? Jaz. Segundo a classificação desse autor, entende-se por norma constitucional de eficácia contida, ele quer aquela que é contida, aquela que possui aplicabilidade. Lembra que a contida, tem até a tabelinha aqui, ó, deixa eu ver se a tabelinha tá aqui. Isso. Lembra que a contida é aquela que tem aplicabilidade direta, imediata, mas pode não ser integral. Tá. Letra A. Direta e imediata, produzindo de logo todos os seus efeitos. Perfeito. Os quais, no entanto, podem ser limitados por outras normas jurídicas, constitucionais ou infraconstitucionais. Já é essa. Não é fofa? Uhum. Direta, imediata e integral. Ei, falou integral, tá falando da plena. Indireta e imediata. Isso aqui é coisa da limitada. Direta, imediata e integral é plena. Indireta, imediata e limitada. Teteia, só com a tabelinha, hein? Só com a tabelinha a gente já teria matado essa. Não dá teu print da tabela? Bate aí, ó. Vou até apagar aqui para ficar bonito. Bate print. Isso aqui tem que ter. Maravilha? Muito bem! Encerrei aqui o nosso bloco de questões da Banca FCC. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.